lá? Vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigado por nos acompanhar aqui nesse debate, nessa corrida eleitoral tão importante que estamos prestes a ver aqui no Brasil. Hoje nós temos o prazer de contar com dois convidados muito especiais. Aqui à minha esquerda, curiosamente do meu lado esquerdo, temos aqui Ricardo Salles, candidato a deputado federal do Partido Novo. Ricardo Salles é presidente do Movimento em Direita Brasil, é advogado, foi secretário do Meio Ambiente do governo do Estado de São Paulo, que está aqui para conversar com a gente. Aqui temos Fernando Ladeia, que é professor, ele é especialista em políticas públicas e sociólogo, candidato a deputado federal pelo PSOL, aqui do meu lado direito, o que isso já mostra um pouco o intuito desse debate. Nós temos aqui pessoas de alto nível, com pensamentos muito diferentes sobre uma série de temas, e a gente quer fazer aqui um bom embate de ideias, que é a discordância, em que ambos possam crescer e aprender um com o outro, nem que seja aprender a rebater melhor no próximo debate, né? Mas a gente quer que todos aprendam e falem de ideias, e assim a gente possa discutir um pouco mais os rumos do país. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, eu agradeço. Começando pelo primeiro tema de hoje, que todo mundo sabe que é o grande clichê, né? Todo mundo fala de educação, do futuro, mas a gente vê que no Brasil hoje o país tem um gasto comparativamente às outras economias desenvolvidas até que alto como percentual do PIB. Porém, a gente está sempre na lanterna dos rankings internacionais de leitura, compreensão de texto, matemática. Por que isso? O que tem que ser feito para melhorar? Passando aqui para o Ladeia. Mas discordo um pouco na questão de investimento, né? Porque um país que está em desenvolvimento, ele precisa de um aporte muito maior do que um país já desenvolvido, né? Para a gente chegar numa questão educacional. Nós temos aí um problema que eu vejo, a proposta de reforma do ensino médio, né? Eu sou afetado diretamente por essa proposta do ensino médio, colocando as disciplinas em bloco, né? Querem transformar todas as disciplinas de humanas em uma disciplina só, todas as disciplinas de linguagens e códigos em uma só, biológicas e exatas, né? Isso é um problema porque dá margem para os estados onde você não tem uma formação de profissionais, de professores, porque cada vez mais a nossa juventude está optando por cursos tecnológicos do que formação de licenciatura, né? Então, se você dá margem para professores de áreas distintas darem matérias que eles não são qualificados para lecionar, né? Isso é um problema aí que está sendo gerado. Vai piorar ainda mais o resultado, na sua opinião? Tende a piorar. Com a reforma de ensino. Com essa reforma de ensino que está sendo colocada pelo governo federal, né? No estado de São Paulo, eu fui professor durante 5 anos da rede estadual. Nós assistimos aí um abandono dos profissionais de licenciatura, né, do ensino estadual. Eu fui vítima disso. Eu tive que cumprir uma lei que o Estado colocou, que eles chamam de duzentena, 200 dias sem dar aula para não ter direito do professor, e daí você tira alguém extremamente qualificado de sala de aula, né, para trabalhar em outras áreas. Eu fui para colégio particular, né, mas outros estão procurando outras áreas, e cada vez mais a gente vê a educação indo para a vala, né, não sendo prioridade. Daí, no caso do governo federal, entra a lei do teto de gastos, né, em saúde e educação, congelando por 20 anos. Então, uma coisa que precisa ser revista urgentemente é essa lei de teto de gastos. Falta grana e, basicamente... Você não acha um pouco, Ladeia, que, sem dúvida nenhuma, de fato não é prioridade? Eu acho que o Brasil ainda não colocou a educação como prioridade, e quanto mais a gente demora para que ela seja prioridade, mais tempo ela vai demorar, portanto, para gerar resultado. Mas para além da questão da prioridade, que isso concordamos, eu acho que falta um pouco na área da educação. Eu tenho observado questões, por exemplo, de administração, eficiência do sistema educacional. Há uma relutância quase que dogmática, para não dizer ideológica, contra a adoção de metas e métricas, de parâmetros de eficiência
no sistema educacional que são fundamentais para a gente poder alcançar resultados, a exemplo do que se alcança em outras áreas da vida das pessoas, setores econômicos ou às vezes não econômicos. A gente vê os países asiáticos como exemplo, claro que são países com um caldo cultural diferente, tem um background diferente do nosso, mas de qualquer forma, são países, muitos deles, o Vietnã, Tailândia, enfim, Singapura, vários países, passaram por momentos difíceis, então tiveram seus problemas, e ainda assim ultrapassaram o Brasil, a Coreia, etc., ultrapassaram o Brasil em qualidade de ensino. E quando a gente olha isso, você vê por que será que eles fizeram diferente de nós? Primeiro, eles desideologizaram o sistema. Quer dizer, colocaram metas, colocaram objetivos, transparências. E eu, como o Alexandre comentou aqui, fui do governo e vi o quanto, por exemplo, a POSP atrapalhou a discussão de metas e métricas dentro da educação, porque naquele momento é mais importante discutir temas de remuneração e tudo mais, em que pese sejam extremamente necessários. Um professor precisa ser bem remunerado, mas não é todo professor que precisa ser bem remunerado, é todos os bons professores. E há uma discussão ideológica dizendo, não, todos têm direito à mesma remuneração. São contrários à diferenciação, por exemplo, de metas e de resultados diferentes, de bônus e tudo mais, para os bons professores. E você acaba nivelando por baixo, porque o mau professor ganha o mesmo que o bom professor. Que incentivo tem a pessoa para ser um bom professor? A mesma lógica se faz em termos comparativos de uma escola para outra, de um diretor para outro. Quer dizer, enquanto nós continuarmos a rechaçar critérios de eficiência, de transparência, de metas, de resultado, como se isso fosse algo anti-educação, uma questão ideológica, dogmática, anti-educação, nós vamos ter muita dificuldade. Por outro lado, você, professor de ensino médio, né? Essa inversão do foco. Nós precisamos, de fato, dar maiores recursos para o ensino fundamental, que aí sim, a criança lá no início da sua vida tem as condições para crescer com competitividade, para ser essa verdadeira igualdade de oportunidades. Hoje o que a gente vê é um lobby tremendo da classe universitária, dos professores universitários, para manter os seus esquemas de privilégios ou de verbas garantidas, vamos dizer assim, no nível universitário, nas universidades públicas, tanto estaduais quanto federais. Dinheiro esse que poderia e deveria, na minha opinião, estar indo para o ensino fundamental, para o início, e fazer a universidade entrar na lógica do sistema competitivo, inclusive acabando com o ensino universitário gratuito obrigatório, fazer como tem nos Estados Unidos. Estuda de graça na universidade quem precisa, quem comprovadamente precisa da gratuidade, que pode ser total ou parcial. A pessoa comprova que ela precisa da gratuidade e aí ela obtém uma bolsa total ou parcial. Aqui não. Aqui os filhos dos ricos estudam de graça na universidade pública e o filho do pobre vai pagar a universidade de segunda linha porque ele não conseguia entrar porque estudou numa escola pública de má qualidade. Eu queria qual a sua opinião? Você vê esse corporativismo, você como professor que está lá mergulhado nesse mundo mais a fundo? O difícil é a gente, que nem ele falou, de nivelar as métricas, né? Nessa época que estava em discussão, por exemplo, o pagamento de bônus para avalia a qualidade de um professor. Eu sou de Hortolândia, uma cidade do lado de Campinas, que tem um presídio que divide as duas cidades, certo? E eu fui dar aula em um colégio próximo a esse presídio, numa área próxima a ocupações, que você tem um aluno com capital cultural, que muitas vezes vai na escola apenas para se alimentar, né? Você pede para conversar com os pais, quero conversar com seu pai. Não, meu pai está preso. Mas, então, traz sua mãe para conversar. Não, meu pai está preso porque matou a minha mãe, né? Eu vivi essa experiência, né? No ensino médio, escola com toque de recolher noturno. Eu tive que dar notas para uma sala que eu não vi em um bimestre, por conta de toque de recolher. Eu era a última aula da sexta-feira à noite, tinha toque de recolher, e seria justo eu ser avaliado pela qualidade de ensino desse aluno, sendo avaliado numa prova externa, né? A realidade ela é muito mais complexa do que as ideias. A ideia é bonita. Será que a forma de avaliar, é importante você ter levantado isso, será que a forma de avaliar para fins de bonificação, por exemplo,
é simplesmente a qualidade ou a nota do aluno, porque tem um aspecto da avaliação que diz respeito ao próprio professor. Eu me lembro quando o Hermann, você vai se lembrar disso, o Hermann Wurwald, que era o secretário de Educação do Estado de São Paulo, o Hermann trouxe um dado à época, eu era secretário particular do governador, o Hermann levou à época um dado, se eu não me engano, 23% dos professores do ensino público no Estado de São Paulo estavam afastados por licença médica, ou seja, 1/4, 1 a cada 4. E metade deste 1/4, portanto 1/8, estava afastado por licença médica em situações bastante duvidosas, ou seja, com uma cara de fraude muito grande. Por isso que se fez, ele fez lá um acordo, eu não lembro mais o convênio, com o Instituto de Perícias do Estado de São Paulo, para desmontar esse esquema de atestado médico que afastava. O professor ia lá, pedia atestado, dizia que estava sofrendo com sei lá eu quantos problemas, alguns até devem estar, não duvido, nesse ambiente de estresse, é bem possível, mas não todos. Então, eu acho que uma parte da bonificação, uma parte da métrica dessa busca por resultado no ensino público, ela deve olhar o professor, não o aluno. A assiduidade, a postura, a quantidade de cursos de aperfeiçoamento que ele fez, enfim, tem uma série de coisas. E realmente, você tem razão, o ambiente para os professores é diferenciado. Uma pessoa que estuda ao lado de um presídio, lá em Hortolândia, tem menos condições de entregar um resultado numa prova avaliatória externa do que um aluno de um bairro mais tranquilo. Mas ainda assim você pode atribuir notas também por questões de IDH, questões sociais. Então, se naquele bairro tem um IDH mais baixo, você tem um fator de diminuição do peso dessa nota negativa, e nos bairros de melhores condições o critério contrário, para você de alguma forma, claro que ela nunca vai ser perfeita, mas você tem algum fator de realinhamento dessa justificativa da bonificação. O que não pode é todo mundo ganhar igual. Vou pedir uma licença, pessoal. A gente vai ter vários temas para passar. Acho que esse tema da educação, vamos só dar uma pincelada em cada tema, realmente não vai dar para aprofundar tudo. Esses temas colocados das questões das desigualdades sociais é muito importante, da meritocracia. Vamos aproveitar agora que o Fernando falou da questão das cadeias, né? Que você estava lá na região, tem famílias muito carentes, em que às vezes o pai está preso, matou a mãe. A pergunta, mudando o tema para a cadeia e segurança pública. Hoje o Brasil tem presos de menos ou presos de mais? O que seria a coisa mais importante que vocês, como deputados, poderiam fazer ou propor no que tange esse assunto? Olha, esse é um assunto que eu acho que é de extrema importância. E acho que a gente podia tratá-lo aí com o devido cuidado, né? A população carcerária, há um mito do encarceramento em massa, de que o Brasil prende demais. Só que, por exemplo, eu que sou advogado, sei bem que preso de pequeno potencial, crimes de pequeno potencial ofensivo, não vão presos no Brasil. Essa história de que tem um monte de preso que roubou pasta de dente na farmácia e tal, é mentira. É mentira. O pequeno potencial ofensivo, ele paga multa, ele dá cesta básica, ele faz serviços à comunidade e não cumpre pena. Então, se há uma população carcerária grande, é porque há muito cometimento de crime. O problema é de impunidade, ele não é de excesso de encarceramento. O encarceramento, inclusive no Brasil, virou uma grande festa, né? Eu tenho o costume de dizer que presídio não é motel. A turma está lá sem trabalhar, deveria trabalhar obrigatoriamente nas cadeias. Deveria acabar com a visita íntima. Visita íntima foi utilizada para arrefecer os termômetros, vamos dizer assim, os ânimos nos presídios, e está errado. Não existe visita íntima em nenhum lugar do mundo. Nós temos que acabar com a visita íntima, acabar com a progressão da pena, acabar com as saidinhas de Natal, de Dia das Mães, indulto. A Richthofen matou os pais e saiu no Dia dos Pais. Está aí o termômetro da doença do nosso sistema penal carcerário. Preso tem que trabalhar, disciplina não é mais que obrigação, ou seja, bom comportamento não é mais que obrigação, é que nem passar de ano na escola. Não teve bom comportamento, mete na solitária. 1 semana, 2, 3, 1 mês, o quanto precisar. Para isso existe o RDD. Agora, o que não pode é um preso no estado de São Paulo que custa mais de R$3.000 por mês para o contribuinte, passar o dia inteiro nas cadeias, jogando futebol, tomando sol, fumando maconha e tendo visita íntima. Não pode, não tem condições. Então, frente a esse endurecimento aí proposto pelo Ricardo, como que você pensa, Fernando, a questão do... Eu acho que não adianta a gente falar em
falar que o presidiário é folgado, etc., se a gente não rever a política de combate às drogas, de guerra às drogas que foi colocada, né? Nós temos, de um lado, as pessoas que usam dessas ferramentas para gerar recurso, né? Eu já tive alunos que chegou, professor, mas eu trabalho no Lava Jato e ganho um salário mínimo por mês. Em uma noite que eu saio para vender droga, eu ganho o mesmo que um mês trabalhando no Lava Jato. Então, vai acabando virando fonte de renda, né? Se você não discutir a política de guerra às drogas, você coloca o policial para combater diretamente essa criminalidade, né? Os policiais vêm morrendo sistematicamente também no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é uma das polícias que mais mata e uma das polícias que mais morre. Eu tenho muitos amigos policiais que estão nessa linha de frente, né? Perseguindo usuários de droga, né? Eu defendo a legalização. Eu acho que tem que acabar com a política de guerra às drogas, né? A maior parte das mulheres que são encarceradas são por tráfico, né? Porque tem que sustentar suas casas enquanto o marido está preso, né? Então essa realidade colocada que a gente precisa rever. Tem que ter uma nova política. Os países desenvolvidos, como você colocou aí, dando exemplo de desenvolvimento, esses países chegaram à legalização, né? Isso diminuiu. Mas alguns que fizeram, só uma pergunta aqui, não é nem só. Os países que chegaram a fazer a legalização, como Portugal e a Holanda, estão voltando. Não deu certo. Eles achavam que iam diminuir a criminalidade e o tráfico não diminuiu. Aumentou enormemente o problema social nos países que liberaram o uso da droga. O Uruguai está vivendo isso agora. Você deu o exemplo do menino lá do Lava Jato, que trabalha para complementar a renda vendendo droga, mas eu acho que um dos fatores pelos quais ele se convence, para pegar esse exemplo hipotético aí, se convence a ir vender droga para complementar a renda, é saber que se ele for preso, a vida dele na cadeia vai ser uma maravilha. Esse cara vive na cadeia sem fazer nada, sem trabalhar, fica lá tomando sol, um monte de amigo, fala no celular, consome droga na cadeia. A partir do momento que o cara souber que se ele for para a cadeia, o negócio lá é para valer, que ele vai trabalhar, vai cortar grama, vai pintar muro, vai carregar pedra, ou seja, não vai ficar lá jogando futebol com os amiguinhos. Esse cara vai pensar duas vezes. Então o que nós precisamos é uma política de ressocialização, porque essa cadeia maravilhosa que você me relata da Suíça não é a realidade da cadeia do estado de São Paulo. A realidade da cadeia do estado de São Paulo é que a pessoa entra lá de um jeito e sai muito pior. Serve como uma faculdade do crime. Isso, a cabeça vazia é a oficina do diabo. Né? Então, nós temos que ter um sistema da segurança pública voltado para a ressocialização do indivíduo. Que ele aprenda, assim, profissões, que ele tenha condições de sair dali uma pessoa diferente, uma pessoa recuperada. Mas não é o que acontece hoje. Mas ele tem que ter medo de ir para a cadeia, Fernando. Ele tem que ter medo. O cara tem que saber que se ele for para a cadeia, ele vai se ferrar. Que a cadeia não é spa, não é motel, não é lugar para jogar bola. Deixa eu só colocar aqui, montar um pouco a discordância. A gente está vendo do Ricardo uma posição mais frente a endurecimento, e o Fernando acredita que a parte da política de drogas é uma lei que vai ajudar a reduzir a criminalidade. Como que é a questão primeiro das que drogas você reduz a população carcerária. Se o usuário, né, se você tira a questão do... Primeiro que o tráfico é contra a legalização. O tráfico é contra a legalização. Porque não há melhor forma... Você legalizaria todas as drogas ou você faria isso paulatinamente? Você faria isso... A proposta que eu colocaria, por exemplo, é permitir o cara plantar maconha em casa, né? Porque cresce como se fosse qualquer mato. Eu nunca usei, não tenho intenção de usar, né? Apesar de ter feito ciências sociais e todo mundo olha... Você é um cientista social e não é maconheiro. Eu sou um cientista social e nunca usei. Você é a verdadeira minoria. E aliás, nas universidades, né, a gente está falando da população pobre, mas nas universidades é o ambiente que mais as pessoas têm acesso à droga. Não tem dúvida. Né? É o lugar que as pessoas mais têm acesso à droga. Só que a população que já não tem dinheiro para os seus vícios acaba recorrendo à criminalidade. Agora, e a questão do estatuto, da legislação criminal, independente da questão das drogas, você acha que o Brasil precisa desse endurecimento das penas, redução do indulto, ou você acha que isso não é um caminho para a redução da criminalidade?
É caso a caso, né? Que nem ele citou aqui, a Suzane von Richthofen teve direito a saidinha de Dia das Mães. Você tem que analisar caso a caso. O problema é que a gente pega um caso ícone, para transformar uma política de segurança pública. Mas essa não é a realidade da maioria dos presidiários, né? A maioria dos presidiários não matou pai e mãe. A maioria dos presidiários estão lá por problema de tráfico de drogas, né? Então, analisando estatisticamente, se você tributa ou pode vender qualquer droga de forma tributada, o próprio Estados Unidos já legalizou em 19 estados, inclusive para recreação. É que eu acho que nós vivemos, como liberal, eu entendo o argumento da liberalização, no sentido de que cada um faz o que quer com a sua vida. Como conservador, eu sou um conservador liberal na parte econômica, mas conservador nos princípios, eu sou contra a liberalização. Mas reconheço e acho que nós estamos vivendo o pior dos mundos hoje. Porque em todos os crimes do Código Penal, quem rouba, quem pratica a infração, o crime, é tão criminoso quanto aquele que recebe e se beneficia. Dou um exemplo bobo. O sujeito que rouba um telefone celular aqui na Avenida Faria Lima. O que roubou está lá em curso no crime de roubo. E o que compra, de receptação de carga roubada. Ou seja, há um desincentivo correto, legal, jurídico, né, do ponto de vista da técnica legislativa. Há um desincentivo às duas pontas, a quem pratica o crime e a quem colabora com ele. Por isso que há uma lógica legislativa por trás. Com as drogas, nós estamos vivendo um problema sério, porque quem trafica, isso vai na linha do seu argumento, quem trafica é criminoso, como você disse bem, a maioria dos traficantes são pobres, mas quem compra é vítima. A nossa mentalidade fraca, tolerante, frouxa, transformou o comprador de droga, que nem sempre é o pobre, aliás, tem muito rico, devia ter sido, aliás, uma das respostas lá no Jornal Nacional, na Rede Globo, quando a William Bonner e a Renata Vasconcelos perguntaram para todos os candidatos, mas você não acha que tem que ter uma política antidroga? Bom, a turma podia parar, a elite, inclusive artística, podia parar de comprar droga, incentivar o tráfico e colocar o pobrezinho na cadeia. Mas, de qualquer forma, você tem um desincentivo quando quem vende é criminoso e quem compra não acontece nada com ele. Tinha que prender do mesmo jeito. Você quer fazer graça e comprar maconhazinha lá na favela para fazer graça para a namorada? Vai em cana. Igual quem compra telefone roubado. É a mesma coisa. Ou então vamos pensar na descriminalização. Eu não acredito, você disse uma coisa aí que eu não disse, que é o pobre que é o traficante. Né? O pobre é o aviãozinho, é o distribuidor, porque a gente sabe aí que os traficantes baixam helicópteros em fazenda de senador, né? A coisa é muito mais pesada. Tem deputado traficante. Inclusive a gente tem que se colocar contra isso, né? O político que for colocado nesse tipo de situação, né? Porque eu estou falando para você uma legalização para o cara plantar. Não para ele ir no Paraguai, ou na Bolívia, ou qualquer situação. Mas você acha que deve legalizar só maconha, então? A cocaína com tarja preta. A cocaína com tarja preta, como se fosse diazepam. Né? Nós temos um grande consumo no país hoje de medicações tarja preta, que são muito mais alucinógenas, né, que a própria cocaína, e você cadastrar, porque daí você tem como endurecer. Hoje, nós não temos um sistema de aferição se o cara atropelar alguém na rua, se ele estava sob efeito... Se ele está no rol dos usuários. Se está no rol dos usuários. Daí você tem como endurecer a pena. Olha, cara, se eu te pegar louco aí dirigindo alguma coisa, você vai perder a sua carteira de habilitação. Você vai preso, vai atenuar, vai aumentar a sua pena. Vai agravar a sua pena. Né? Daí você tem mecanismo, mas quando a gente trabalha na linha de liberal na economia, conservador no costume, a gente não vai no que é nevrálgico na sociedade. Vamos lá, pessoal, vou ser chato de novo, vou ter que flipar o tema aqui, isso aqui é muito apaixonante, ainda mais o tema das drogas, que é um tema que eu acho muito legal de conversar. Voltando aqui com o Fernando também, que vai responder primeiro, a questão do tamanho do Estado. Nós temos hoje mais de uma centena de estatais, né, propriamente ditas, e uma série de atividades que o Estado faz hoje, ou se propõe a fazer, dezenas de ministérios ou secretarias com status de ministério. O
que você pensa sobre a desestatização, sobre esse tema? O Estado brasileiro é grande demais, é pequeno demais, é do tamanho certo? Por conta da ineficácia de alguns serviços públicos, levou-se a ideia de que nós temos que desestatizar as coisas. O correio não está funcionando? Privatiza. Né? As coisas têm caminhado para essa discussão. O fato é que leis como Lei de Responsabilidade Fiscal, que é lindo o nome, responsabilidade fiscal, todo mundo deveria ser responsável com o seu dinheiro e com os seus gastos, né? Ela caminha para a questão da corrupção. Porque quando eu limito em 51%, 52% o gasto de folha de pagamento, uma prefeitura, estado ou qualquer ente da federação, eu faço com que todo o restante de investimento seja em contratação de empresas terceirizadas. Né? E daí você abre oportunidade para uma licitação, para um Odebrecht da vida. Né? Então você caminha, essa lei, ela induz um processo de corrupção por parte do Estado, porque ela coloca um grande número de erário público para contratação de terceiros. Né? Eu acho que o Estado ele tem que ter, boa parte das obras poderia ser feita através da mão de obra estatal. Né? Eu vejo alguns candidatos aí da extrema direita falando sobre exército. O exército brasileiro tinha que ser colocado para construir ponte, né? Construir hospitais. Né? Nós temos uma mão de obra aí colocada que nós não estamos em estado de guerra. Né? Nós precisamos de treinamento. Coloca-se na segurança pública de uma forma dentro da guerra às drogas, como a gente colocou aqui, né? Em vez de produzir para o Estado. Nós temos essa mão de obra disponível e nós temos que aumentar o número de contratações por concurso público, porque o contratado por concurso público ele fica além dos critérios do político, do governo que ali está, né? Porque daí você faz política de Estado, você não faz política de governo, né? Aumentando o número de concurso público. Só que a maior parte dos entes da federação estão limitados por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, eu vou ousar discordar duplamente. Primeiro, acho que nós estamos em estado de guerra contra a criminalidade, guerra contra o politicamente correto, guerra contra toda uma mentalidade que destruiu o tecido social brasileiro nos últimos 20 anos. O Exército, para responder a sua colocação, eu acho que tem um papel de guerra realmente, mas menos na guerra interna de combate. Acho que a guerra de combate é porque a polícia foi destruída graças a uma mentalidade anti-polícia, anti-repressão, e o Exército está tendo que suprir esse problema. Então acho que o Exército precisa ir para as fronteiras, fazer uma política de guerra, de enfrentamento nas fronteiras, com autorização para o abate, autorização para o engajamento, ou seja, poder matar o inimigo, falar o português bem claro aqui. O Exército não é para ser desfile de tropa nem de armamento, o Exército é para engajamento. Mas isso não é a pergunta. A pergunta é sobre desestatização. Eu acho que nós temos que privatizar tudo. Não há nada que o setor público faça melhor que o setor privado. Nada. Nós tivemos duas empresas, Fernando, a Petrobras e a Vale do Rio Doce, empresas igualmente importantes do ponto de vista de recursos com que trabalhavam, uma com óleo, petróleo e gás, a outra com minério de ferro, commodities internacionais, criadas mais ou menos na mesma época pelos governos brasileiros, igualmente importantes do ponto de vista de geração de emprego, empresas que empregavam muito e que tinham uma importância em termos de arrecadação. A Petrobras, por pura demagogia e um discurso do petróleo é nosso, que é absolutamente falacioso, porque nunca ninguém recebeu um cheque em casa dizendo, olha, está aqui os seus honorários de ser coproprietário da Petrobras, ou um desconto no posto de gasolina, porque o brasileiro supostamente é dono da Petrobras. Isso nunca existiu, nem vai existir. Então, a Petrobras quebrou, foi toda roubada, ineficiente. Enquanto isso, a Vale do Rio Doce aumentou a quantidade de empregos em 7 vezes, multiplicou a sua arrecadação tributária em 11 vezes, e não tem um escândalo de corrupção. Aliás, a única coisa ruim de desvio de conduta, tirando o acidente da Samarco, que evidentemente foi um acidente, mas a única coisa ruim que tem
na Vale do Rio Doce é a reminiscência do estatismo, ou seja, os fundos de pensão de empresas e funcionários públicos continuou sendo coproprietário de parte das ações da Companhia Vale do Rio Doce e, portanto, influenciando indevidamente, na minha opinião, na indicação de conselheiros do Conselho de Administração. Correios, que você citou, nós poderíamos privatizar tranquilamente, acho que deveria privatizar. DHL, FedEx, enfim, empresas privadas estrangeiras são muito melhores e mais eficientes que os nossos, mais barato, serviço mais adequado. Toda, Eletrobras, telefonia, concessões de rodovia, enfim, não há nenhum serviço, na minha visão, que o Estado faça melhor do que o setor privado. Nenhum. Estão falando de estatais ou dos serviços públicos básicos? Não, as estatais todas, não há justificativa para ter nenhuma estatal. Nenhuma, zero. Na minha opinião, é sair de 154 ou 140 e pouco, que agora andaram privatizando algumas, sair de 100 e pouco para zero. Não tem justificativa para nenhuma empresa estatal, zero. E os serviços públicos, apenas e tão somente aqueles que são papel do Estado, pelo menos induzir e coordenar saúde, educação e segurança pública. Lembrando que na saúde e na educação há espaço para as organizações, para as OS. Então não necessariamente tudo tem que ser estatal. Você pode ter serviços competitivos, serviços com melhor preço e melhor eficiência prestados pelo serviço privado. No setor da saúde, só para ficar nesse exemplo e parar por aqui, você tem uma diferenciação da bata branca, que são os médicos, para a bata cinza, que são os serviços de saúde, de administração, de limpeza e de manutenção. Todos esses serviços podem ser feitos pelo privado, aliás, devem ser feitos pelo privado, a melhor preço e mais eficiência. Então nós precisamos ter essa visão de que apenas e tão somente segurança, educação e saúde pública ficam na mão do Estado para ordenar, para induzir, para tomar conta desses temas que são importantes. Os demais, pode privatizar tudo. Aliás, ministério, o Brasil tinha 40 ministérios na Dilma, 40. O Temer baixou para 29 e, na minha opinião, podiam ser no máximo uns 10. Com 10 ministérios a gente resolve o problema. São Paulo, do estado do qual eu participei da administração, te dou um depoimento, Ladeia. Nós tínhamos 26 secretarias de Estado, 26. Nas minhas contas podiam ter 8. Ou seja, nós temos um superávit ou um desperdício, digamos assim, de 18 secretarias de Estado que não precisavam existir. Só dou um exemplo concreto que eu conheci bem. Agricultura, meio ambiente, recursos hídricos e energia e mineração. 4 secretarias que deviam ser uma só. Uma secretaria de recursos naturais e meio ambiente. Acabou. Uma só ao invés de 4. Desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Podia virar uma só. Planejamento e fazenda, uma só. Secretaria da pessoa com deficiência e Secretaria de Saúde, uma só. Desenvolvimento social e econômico, vai para a pasta respectiva. Ou seja, tem várias medidas de enxugamento estatal para sobrar dinheiro. Para fazer o quê? Para remunerar melhor, com mais qualidade, a educação, a saúde e a tão sofrida segurança pública. Nando, e como é que ficaria nesse cenário, a questão do esporte, da cultura, tantos outros assuntos? Eu acho que assim, não tem como a gente falar de Estado e deixar de fora outros assuntos, como cultura e esporte. Você mesmo colocou aqui, né? Se eu coloco só saúde, segurança pública como prioridades para o Estado e terceirizo todo o resto, né? A gente coloca na mão de todo o resto. A experiência prática, por exemplo, nas OS, em grandes hospitais, Campinas, acabou de acontecer uma grande denúncia de OS que dirigem um dos principais hospitais da cidade com corrupção, né? Porque quando eu passo a remunerar uma empresa para fazer um serviço que é público, é evidente que essa empresa precisa obter lucro. Então esses 10%, 20% lucro que é colocado para essa empresa gerenciar, né, é o que deixa de ser investido no Estado, né? Concordo com você que há um problema de gestão. Eu sou especialista em gestão pública, né? Infelizmente as pessoas precisam, para controlar o Estado, elas precisam passar pelo voto, e por isso a gente está aqui pedindo voto, debatendo que as pessoas que pensam como ele votem nele, as pessoas que pensam como eu votem em mim, né? A gente precisa ter o diálogo, e é nesse encontro
dessas propostas que a gente produz o país. Só que nesse embate entre privatiza e não privatiza, né, a gente tem que colocar uma planilha. Né? O que está sendo feito é um desmonte. Né? Você participou da secretaria do governo do estado de São Paulo. Eu estou falando que eu fui 5 anos professor no estado de São Paulo. O que eu assisti foi um desmonte da educação. Daí a proposta que aparece é vamos dar voucher para escolas particulares receberem esses alunos. Né? Na minha cidade tem a experiência do Bolsa Creche. Começaram a remunerar creches de forma precária. O município deixou de construir creches, porque ficou nessa questão privatizada. Casos de crianças que morreram, né, na cidade, nessas creches, sem acompanhamento pedagógico, sem o acompanhamento que o Estado vai fornecer, porque uma empresa está pensando no lucro, o Estado não pensa no lucro, o Estado pensa no serviço. Então eu vou gastar o máximo que eu puder para te oferecer um serviço de qualidade. Mas você não acha, Fernando, que o Estado, quando a gente diz, olha, o Estado, no caso da creche, vou pegar esse seu exemplo da creche, o Estado são pessoas, assim como uma empresa privada. O Estado, você dizer, não, o Estado vai fazer como sinônimo de qualidade, não é verdade. O Estado é composto por pessoas, se essas pessoas não tiverem sido bem selecionadas, se elas não tiverem metas, se ela não tiver uma fiscalização intensiva, ou seja, são princípios da administração privada. É por isso que o Estado só funciona quando ele se aproxima da administração privada. No caso das creches, você citou, eu não conheço o caso específico, mas podemos discutir hipoteticamente. Uma creche municipal, por exemplo, não é garantia de qualidade. Ao contrário, nós temos muita creche pública em diversos municípios do Brasil, inclusive no estado de São Paulo, que são de péssima qualidade. E com o agravante que você não pode mandar o profissional embora, que ele tem estabilidade no emprego, porque é funcionário público. Então você tem um duplo problema. Você tem um problema de desempenho do serviço, de falta de eficiência, de falta de meta, de falta de transparência, e você ainda tem o problema da estabilidade do emprego. Que o cara é ruim, você não pode mandar ele embora. Porque ele, como ele está protegido pelo Estatuto do Funcionalismo Público, ele tem estabilidade no emprego. E ninguém demite o sujeito. Mesmo você pode abrir o processo administrativo que for, ele acaba sendo inocentado no final. A gente viu o caso aí do Museu Nacional do Rio de Janeiro, lá da Quinta da Boa Vista, uma total e absoluta falta de preparo, descaso, falta de cuidado. O museu pegou fogo totalmente igual. Tinha uma verba de 80 milhões do Banco Mundial, que o reitor do museu falou, não quero os 80 milhões, porque a única contrapartida que está sendo pedida é abrir para fiscalização da sociedade e de quem deu o dinheiro. E eu não quero ser fiscalizado, e não aceitou o recurso. Resultado, pegou fogo no prédio histórico mais importante do Brasil. Você que é professor, você sabe disso. Prédio onde a família real veio, de Portugal, Dom João VI, Dom Pedro I morou lá, Dom Pedro II, a Leopoldina assinou a independência lá, a princesa Isabel era regente no palácio por ocasião da Lei Áurea. Quer dizer, deixaram pegar fogo no prédio histórico mais importante do Brasil por uma questão de ideologia e de falta de fiscalização de funcionário público. Acontece lá que não vinha recurso sistematicamente por parte do Estado. Exatamente, mas tinha 80 milhões privado. Você estrangula, precariza e deixa pegar fogo. Daí você fala, olha, tinha uma verba lá que foi recusada. Não, isso tem que ser verba sistemática. Você precisa de salário para sobreviver. Ele recusou porque não queria ser fiscalizado. Você precisa de salário para sobreviver. Se ele estrangula o seu salário, você não vai ter comida ou não vai ter como pagar as contas. Ele recusou os 80 milhões porque ele não queria ser fiscalizado. Veio o Klabin, foi lá e falou assim, eu vou te dar 80 milhões. A única coisa é que eu quero fiscalizar o que está sendo feito aí. Ele falou, não, eu sou reitor, e como reitor eu estou acima do bem e do mal, eu não vou ser fiscalizado por ninguém. E não aceitou o dinheiro. Quer dizer, falta de bom senso, falta de praticidade. Se fosse no setor privado, um CEO desse estava demitido no momento seguinte. O que aconteceu? Era reitor, funcionário público, aliás, eu não tenho certeza, acho que era do PSOL, e deixou o museu pegar fogo. É uma coisa inacreditável. Aí depois, porque o recurso público tinha dinheiro, não importa se o recurso era público ou privado, tinha 80 milhões. O cara não quis usar por birra, por picuinha. Quer dizer, isso mostra como o funcionário público não pode ter essa liberalidade toda.
Porque não é o monopolista da virtude, infelizmente. Não é por birra ou picuinha. Eu estou partindo do princípio que essa informação que você está me colocando é verdadeira. É um fato. É um fato. Os motivos pelos quais foi rejeitado, só para colocar os fatos aqui para mim que está seguindo. Os motivos pelos quais o reitor recusou a verba, aí é uma questão de debate, subjetivo, mas houve sim, foi documentado uma proposta do Banco Mundial para pagar 80 milhões de dólares para restaurações e preservação do museu. E aí, por questões internas, foi avaliado que não era interessante. O Ricardo tem a visão dele, o PSOL vai ter a visão própria. São esses os fatos, né? Porque quem paga a banda escolhe a música, né? É o mesmo jeito que assim, a gente não pode... abertura de autonomia. Por isso que a gente não pode receber dinheiro de empresa para nossa campanha. A gente tem que ter o fundo... Mas deixar a banda pegar fogo, era melhor escolher a música. Né? Vamos lá, pessoal, aproveitando para virar um pouco a página então, novamente. O sistema já pegou fogo, literalmente. Agora a pergunta começa com o Ricardo, né? A última foi para o Fernando. A questão da desigualdade social. Eu sei que esse é um tema bastante interessante. O Brasil é um dos países com o pior coeficiente de Gini do mundo, que é o coeficiente que mede a desigualdade social. Queria saber do Ricardo, primeiramente, se isso é necessariamente um problema, se é um problema, quais seriam as causas, na sua opinião, e o que teria que ser feito para endereçar. Bom, em primeiro lugar, é claro que é um problema, teoricamente é um problema, na prática é um problema. O ideal era que todos estivessem para cima, né? A diferença conceitual é que a esquerda em geral acha que todos têm que estar próximos, não importa se é mais para baixo ou mais para cima, mas não pode ter desigualdade. E a direita, os liberais, acham que a importância não é a diferença, é que todos estejam na média para cima. Até tem um discurso antigo da Thatcher nesse sentido. Mas o que eu acho no caso concreto brasileiro é o seguinte: nós temos, de fato, problemas sociais graves, históricos, temos coisas para melhorar com o país. Como é que melhora? A discussão é em torno de como melhora. Melhora tendo desenvolvimento econômico, para todos produzirem, para todos trabalharem, para todos terem oportunidade de gerar, com o seu emprego, com o seu negócio, com o empreendedorismo, gerar a sua receita, gerar o seu sucesso. Eu não acredito que o governo dê sucesso e garantia para ninguém. O governo é sempre problema, nunca solução. Onde o governo põe a mão, dá errado. No Brasil foi assim, tem sido assim e é assim no mundo inteiro. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar um ambiente de prosperidade no Brasil. Reduzir a tributação, reduzir os ônus para que as pessoas possam produzir. E aqui não estou falando das pessoas, os donos das indústrias, tal, só, apenas. Eles também, mas não são só eles. O pequeno empreendedor, o dono do carrinho de pipoca, o dono da banca de jornal, o sujeito que começou um pequeno negócio, um açougue, uma padaria, qualquer negócio, ele já sofre com o tamanho do Estado, com a burocracia, com a tributação, com as imbecilidades que o governo impõe, governo municipal, estadual e federal. Então a solução para a gente ter uma melhor oportunidade para todos, um país onde todos cresçam, é ter oportunidade de renda, de emprego, de desenvolvimento próprio. O Estado não vai resolver o problema de ninguém. O problema social existe? Sim. Como é que se resolve? Deixando todos subirem e não colocar, simplesmente pelo argumento da desigualdade, colocar todos numa régua mais próxima. Aliás, eu imagino que Cuba, com toda a sua pobreza, tem muito menos desigualdade que o Brasil, porque estão todos muito mais próximos à linha da pobreza. É muito mais próximo à linha da pobreza. Só que não tem desigualdade, porque todo mundo é pobre. O pobre é pobre, o rico também é pobre, todo mundo é pobre. Aqui no Brasil não. Você tem gente pobre, mas tem gente num nível melhor, tem classe média, tem diferentes níveis. E é importante que todos subam. Não é para todos ficarem próximos. Os países socialistas, todos eles, Cuba, Venezuela, Argentina, é só olhar em volta. Fizeram uma régua próxima, só que é próxima para baixo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos todo mundo para cima. Uns se subirem mais que os outros, faz parte até, inclusive, da meritocracia, faz parte das oportunidades, e o ideal é que todos tenham essas oportunidades. Fernando, o que você pensa a respeito? Ele colocou a Argentina na caixa dos países socialistas. A Argentina tem qual caixa? Todos esses estados são estados liberais. A Argentina viu 50 anos do peronismo. Nós tivemos aí experiências, se você falar que a União Soviética é uma experiência socialista, nós aceitamos. Né? Se você levar como
critério de prosperidade econômica, E a Venezuela? por que a gente não coloca a China no debate? E a Venezuela? Por que a gente não coloca a China no debate? Olha a Venezuela. Né? A Venezuela está enfrentando um desabastecimento pelo mercado internacional, porque quem fornece alimento para a Venezuela não são países socialistas. Se a União Soviética tivesse viva E hoje, Cuba viveu um momento de prosperidade. Cuba Antes de ser comunista. comercializava com a União Soviética. E todos os bens que eles têm hoje lá, que são bens úteis e duráveis, são da época da União Soviética. Se eles não têm desigualdade, é porque todo mundo tem Porque acesso todo à mundo é saúde e pobre. educação. Então, pessoal, vamos voltar para o Brasil aqui. Né? Vamos focar Não, aqui no mas, Brasil. O que você pensa sobre desigualdade Isso no Brasil? tem a ver. País? O Estado tem que ser um provedor de riqueza. Né? Não há como pensar combate à desigualdade social num país que é extremamente concentrador de riqueza. Né? Se você tem um helicóptero, um jatinho, você não paga imposto veicular sobre esse veículo. Mas se você tem uma Kombi 2005, você paga IPVA sobre ela. Né? O problema é que o Brasil ele acontece com um pensamento feudal, com um pensamento patrimonial, que cria uma vala entre ricos e pobres. E essa vala entre ricos e pobres é que esse ódio está colocado na nossa sociedade. Né? Eu não acredito que o Lula foi um grande presidente da República, mas se você pegar a estatística de desigualdade durante o governo dele, as desigualdades foram reduzidas. Né? O pobre teve condição de viajar de avião, né? E isso afeta diretamente a classe média e o rico, que não aceita que o pobre tenha acesso a esses bens de consumo. Né? Que ele não aceita, é um problema, é um sistema feudal. Quando você fala em liberal na economia e conservador nos costumes, o que passa na minha cabeça é a liberdade para comprar meia dúzia de escravo. Né? Porque o conservadorismo é exatamente esse pensamento feudal patrimonialista. A gente precisa investir em produção, a gente precisa mudar a nossa cabeça. É ruim para o próprio capitalismo. Estados Unidos não tem movimento sem terra, porque foi feita a reforma agrária. Né? Lá é limitado os Estados Unidos. Imagina, tem grandes propriedades. Abraham Lincoln foi o primeiro a fazer uma reforma agrária nos Estados Unidos, além da posse nos Estados Unidos ter sido limitada. Não é verdade. Tamanho. Imagina, os Estados Unidos jamais. A produção vai fazer um teste aí, a produção. Consulta isso consulta depois o Google aí, nós vamos passar faz essa publicação. O legal é o seguinte, que cada um tem o direito às suas próprias opiniões, mas a gente não tem direito aos nossos próprios fatos. Então está aqui uma questão de fato, vai ser bom que vai ser esclarecido para nos aprender aqui nós três. Eu não sei a resposta. A limitação de terra foi na época da ocupação, na época do Far West. Né? Já havia limitação do tamanho da fazenda. Não hoje. Não, isso foi feito durante a ocupação, depois foi feito a distribuição de terra novamente, que no Brasil foi feito de forma precária, que todo mundo que pudesse ir ao cartório registrar a sua terra poderia. No Brasil teve uma época disso, mas quem tinha acesso ao cartório? O dono das fazendas. E a gente está com uma cabeça ainda desse latifúndio. Né? Existem fazendas no Brasil que são maiores que estados da nação. Nos Estados Unidos também. São maiores que estados da nação. Nos Estados Unidos também. Né? Então, a gente... Para chegar na mentalidade capitalista, a gente precisa sair do conservadorismo. Para chegar na mentalidade capitalista. Né? Esse é o ideal para você, como candidato a deputado por um partido socialista? O meu partido defende as liberdades, né? Tanto que chama Partido Socialismo e Liberdade. Então você precisa ter um pensamento progressista, né? Você precisa, no meu caso, eu sou um socialista etapista. Eu acho que a gente tem que chegar nos limites da produção, embora já acredite que o capitalismo já consegue produzir o suficiente para a riqueza das pessoas. Nós podemos reduzir, inclusive, horas de trabalho sem redução de remuneração. Né? Anula a matemática. É matemática. Filosófico. Não é filosófico, é matemático. É matemático. O problema é que o cara que ganha um salário mínimo, e isso é mais da metade da população brasileira, que ganha um salário mínimo, esse cara está fora da lógica de mercado. Né? Se pensar em desoneração, a gente tem que desonerar os produtos e onerar a renda. Né? Uma das nossas propostas no PSOL é tributação de grandes fortunas, tributação de lucro líquido,
Vocês vão fazer isso, o PT vai votar contra. Todos os grandes líderes do PT agora são grandes fortunas. É o problema do PT, por isso que a gente não é o PT. Vocês não vão conseguir passar. Então isso aqui ficou interessante, reforma tributária, né? Você reduziria então o imposto sobre consumo, aumentaria o imposto de renda, sobre o lucro líquido. Progressivamente, né? Fazendo com que quem ganha mais pague proporcionalmente mais, porque hoje quem paga mais é o pobre, proporcionalmente. Isso é verdade. É o cara que ganha um salário mínimo. Esse cara paga um absurdo de imposto, né? E as faixas de tributação do imposto de renda não foram revisadas para aumentar a arrecadação do Estado, né? Então você tem uma classe média ali pagando 27,5%, que não era para pagar isso, né? Enquanto você tem uma isenção do lucro líquido, né? Então a gente tem que rever esse sistema aí, tem que desonerar a produção para dar acesso à população ao consumo. Daí você gera trabalho, daí você gera riqueza, você gera acesso às pessoas de uma forma concreta, né? Porque senão a gente vai ficar discutindo se aquela empresa é do Estado ou não é do Estado, e essa empresa não vai ter cliente para vender o seu produto. Fazer aqui uma breve pausa para a resposta à nossa trivia, certo? Então, ambos têm uma parcela de verdade aqui, não estou tentando fazer média. No período da colonização do Velho Oeste, no século XIX nos Estados Unidos, o Homestead Act dava o direito a 160 hectares de terra para todo imigrante que cultivasse a terra por 5 anos. Conforme disse o Fernando, conforme disse o Ricardo, hoje já não existe mais essa limitação, então hoje já tem grandes latifúndios, grandes propriedades, mas no período histórico isso foi parte do processo de colonização americana. Então olha que o ranking também é mas cultura. É bom esclarecer para aprender. Eu aprendi com isso. O Homestead Act não é reforma agrária. O Homestead Act era o contrário. Era a garantia do direito de propriedade. O que o Estado dizia? Olha, se você cultivar esse determinado volume de terra, o Estado garante a você que você fique com ela. Porque como não havia um pré-dono, né? Aquilo era uma terra que pertencia à coroa inglesa, que era uma colônia inglesa, então a pessoa chegava lá, cultivava e precisava ter uma garantia do direito de propriedade. É o contrário, é o inverso da reforma agrária. Os quilombolas que ficaram historicamente em suas áreas estão sendo retirados. Tem candidato à presidência da República aí falando que não vai dar um centímetro de terra para índio, que já está na terra, para quilombola, que já está na terra, que o próprio Brasil já teve uma lei desse tipo. Se eu for deputado, né? Eu voto contra. Você votaria contra totalmente a demarcação? Totalmente. Demarcação de terra indígena, concessão de área de quilombola, MST, tudo isso não tem nada para ninguém. O Brasil já é um país capitalista em pleno século XXI. Nós estamos falando de uma discussão nos Estados Unidos que era 250 anos atrás. Nós estamos querendo fazer um modelo aqui no Brasil. 250 anos na nossa frente. Passou, o tempo passou. O índio, você vai numa reserva indígena hoje, o cara tem Mitsubishi, celular, anda com roupa igual a gente. Ele só é índio, você acha que o índio tem que andar de penacho fazendo... Eu acho que o índio tem que... Eu acho que é o problema da incoerência. O índio tem que escolher. Ou eu sou índio e vivo como índio, que eu acho que é um grande absurdo, nem eles querem. Quem quer são as ONGs, etc., para tomar dinheiro deles na FUNAI. O índio não quer isso. O índio quer ser incorporado à vida, a ter saúde de qualidade, a poder usar infraestrutura. O que acontece? Quem gosta de manter índio como se fosse um Simba Safari lá, é a FUNAI, porque eles tiram dinheiro do sistema público sob o argumento de preservar a cultura indígena. O próprio índio não quer. O próprio índio quer escolher que caminho ele vai. A mesma coisa com várias outras áreas. Ricardo, só um ponto. Outro tema que o Fernando tinha alegado, que eu tinha falado aqui, que o sistema tributário brasileiro é muito pesado para o mais pobre. Você concorda com isso? Você discorda? Concordo plenamente. Nós fazemos o Dia da Liberdade de Impostos, que é o termômetro do excesso de carga tributária sobre quem ganha menos. É claro que é proporcional, como o Fernando colocou com razão. Quem ganha menos no Brasil paga muito mais imposto. E é verdade, porque nós temos um sistema tributário tão mal feito, um sistema tributário tão oneroso, que a pessoa paga no mesmo litro de leite ou no mesmo litro de gasolina, no pedaço de pão, etc., a mesma carga tributária do rico e do pobre. Isso quer dizer que a gente deve aumentar a carga de alguém? Não. Aí as soluções são diferentes. Eu entendo que a forma de resolver isso é outra. É reduzir a despesa do Estado, a ineficiência do Estado, o desperdício de dinheiro público que não existe, na verdade. Dinheiro público nada mais é do que o repasse do dinheiro da sociedade para outras finalidades. Não existe dinheiro público. Isso é uma ilusão, uma ficção jurídica.
Nós precisamos simplesmente diminuir as despesas e aí ir nesses produtos que têm um excesso de tributação e reduzir a carga tributária dos produtos e não aumentar a carga tributária dos demais. A solução da balança não é pegar o mesmo volume e redistribuir, é diminuir despesa, é diminuir gasto, diminuir ineficiências e diminuir roubalheira. Aí sim a gente vai reduzir a carga tributária da gasolina, do pão, do açúcar, de tudo. Não é aumentando a tributação dos demais. Aí você vai conter a economia, você vai desestimular a geração de riqueza, o dinamismo econômico e, de novo, quem vai ser prejudicado? As camadas mais pobres que, com a diminuição da atividade econômica, são os primeiros a perder emprego. Aí o que vem a outra mentalidade? Então cria emprego público. Ao contrário, o Estado tem que emagrecer, o Estado tem que ser pequenininho, custar pouco. E aí o Estado custando pouco tem dinamismo econômico. Não há justiça social melhor do que disputa no mercado de trabalho. As pessoas brigarem para contratar alguém. As pessoas serem buscadas. O próprio Lula, aliás, que é uma pessoa que eu sou totalmente contra, e vocês sabem disso, mas o Lula dizia uma coisa, acho que a única coisa sensata que ele falou na vida, que o melhor período era quando ele trabalhava, isso há quase 100 anos atrás, quando ele trabalhava e as montadoras, as empresas metalúrgicas do ABC passavam, no regime militar, que ele fala mal, passavam de megafone contratando as pessoas. Então o sujeito saía de uma empresa para ganhar mais na outra. Aí o dono da primeira empresa corria atrás do cara e dizia, não, volta aqui que eu te dou um salário melhor. Isso é justiça social. Agora, matar o empresário e achar que nós vamos resolver isso com coisa pública é uma ilusão, não deu certo em nenhum lugar do mundo. Você acha que tributar lucro líquido é matar empresário? Eu acho que tributação é matar todo mundo. Mas já existe a tributação do lucro líquido, você está dizendo dos dividendos? Não, dos dividendos. Eu acho que você está dizendo dos dividendos, né? Sim. O CSLL já existe. Tributação tem para tudo. Você favorecia a tributação do dividendo. Porque o hoje no Brasil existe já a tributação sobre o lucro líquido. Né? O que não tem no Brasil é o dividendo, que aí sim, na maior parte dos países, existe a tributação do dividendo. No Brasil é isento. Desde 95. É esse que você votaria. Vamos passar para as considerações finais, pessoal, porque já estamos chegando no nosso horário. Quem gostaria de começar aí, para dar algum recado final para o leitor? Bom, gente, vou começar aqui então. Agradecer o Ranking dos Políticos por chamar a gente para esse debate, né? Colocar que é extremamente saudável para a democracia. A gente fazer isso aqui que a gente tá fazendo, né? Às vezes coloca situações, porque a sociedade ela é o resultado do nosso conflito, né? Não necessariamente do nosso confronto, né? Os deputados federais que serão eleitos no próximo período não necessariamente serão deputados novos, né? A gente está vendo aí, assistindo, os tubarões denunciados por vários esquemas de corrupção que estão em primeiro na pesquisa, assim, estão bem colocados na pesquisa, né? Esse é um momento de renovação. Não adianta falar de trocar o presidente sem trocar o Congresso, sem revisar o Congresso, né? E iniciativas da sociedade civil, como o Ranking dos Políticos, para fiscalizar a atuação desses deputados. É importante, né? Eu queria me colocar à disposição. Eu sei que a plataforma tem bastante seguidores, né? Eu sou Fernando Ladeia, sou do município de Hortolândia, da região metropolitana de Campinas, pertenço ao PSOL, né? E tenho as minhas bandeiras que eu defendo, do socialismo e da liberdade, né? Agradeço novamente o debate com vocês, que a gente possa construir um Brasil entre o meu caminho e o seu. Bacana, obrigado. Não, igualmente agradecer ao Ranking, a todos que estão nos assistindo e ao Fernando. Acho que de fato a discussão de ideias ela é sempre necessária, importante, saber divergir de maneira educada, de maneira civilizada, mas saber divergir, saber sustentar as suas opiniões. Para isso, a experiência que o Fernando tem e que eu tenho, tendo participado já de vida pública, como o Fernando também, é extremamente importante. Nós temos que lembrar que nem tudo é simplesmente ter a vontade de fazer diferente. Tem que saber fazer diferente, tem que saber por que razões a gente defende cada uma das bandeiras, por que razões nós defendemos cada um dos princípios. Ter uma visão coerente de mundo. Acho que o Brasil nessas eleições vai decidir que modelo de administração nós vamos seguir, que tipo de conduta o Brasil vai prestigiar, que tipo de questão de austeridade, probidade,
Ou seja, qual é o norte que nós vamos dar para o nosso país? E é importante que quem escolhe um norte, seja ele qual for, o Fernando claramente tem um norte, eu tenho outro, enfim, mas as pessoas têm que saber escolher esse seu norte ideológico, tem que saber escolher qual é o caminho, qual é o modelo que tem como melhor solução, debater esse modelo e entender que efetivamente a pior solução é navegar sem bússola. O Brasil navegou sem bússola nos últimos 20 anos. Ora, fez medidas para um lado, ora medidas para o outro, na maioria delas, infelizmente, na minha opinião, modelos equivocados. Nós nos aproximamos muito mais de países que deram errado, como Argentina, como Cuba, como Venezuela, enfim, países que estão mostrando para o mundo que determinados modelos não dão certo. Acho que nós precisamos seguir os modelos que deram certo. E para seguir o modelo que deu certo é preciso ter coragem, é preciso ter coerência e preciso ter preparo. Eu sou candidato a deputado federal pelo Partido Novo, porque acredito que o Estado não deve interferir na vida das pessoas, no aspecto econômico, deixar que o empreendedorismo, que o espírito do livre capital, da livre iniciativa, se desenvolva sem amarras. Do ponto de vista comportamental, como disse ao Fernando ao longo do programa, eu sou uma pessoa que tem uma visão mais firme, mais conservadora em temas como segurança pública, por exemplo. Acho que o Estado precisa endurecer as normas, aliás, caberá a nós, deputados federais, debater essa mudança legislativa, sobretudo na área penal. Eu vou defender claramente o endurecimento da legislação penal. Acho que a gente flexibilizou demais e estamos colhendo o resultado disso. Mas, de qualquer forma, é um debate que se inicia aqui no ranking dos políticos e que, se Deus quiser, com a ajuda do voto dos respectivos eleitores, nós vamos continuar esse debate lá na Câmara dos Deputados a partir de janeiro do ano que vem. Que os debates no Brasil têm esse tipo de nível, né? Porque o que a gente tem visto em Brasília é um outro tipo de política sendo feita. Obrigado a todos que estão nos seguindo. Vamos passar adiante essa mensagem que o ranking traz a todos do voto consciente, a importância desse momento mágico que acontece de 2 em 2 anos, mas mais fortemente nas eleições gerais, que é a cada 4 anos. São 2 minutos que valem por 4 anos. Obrigado aos dois e vamos com força aí.